Boa noite a todos. Vamos para o nosso último dia das lives, né? Vida e obra de Carolina de Jesus. Guardar os professores. Boa noite, Germano. Boa noite, Alaís, tudo bem? Tudo bem? Consegue me Espera. ouvir direito? Consigo sim. A imagem tá boa aí? Eu nunca fiz Tá, isso. tá ótima. Tranquilo? Vou abaixar um pouco Só mais. ver Catarine. Tá cortado aí no meu rosto ou é impressão minha? Tá? Tá cortado? Então, só levantar um pouquinho o celular. Ô, Alaís, tá cortado aí ou é impressão minha? Tá. Tá, Só né? ajustar um pouquinho o celular, que aí Assim fica melhor, né? tá ótimo. Assim tá melhor. Olá, Catarine. Boa Oi, boa noite. noite. Boa noite, Catarine. Tudo bem? Boa noite, irmão. Boa noite a todos que estão presentes na live. É um prazer ter vocês conosco mais uma vez. Quero agradecer a Germana e Catarine por aceitar esse convite. E, a princípio, eu não tinha como escolher pessoas melhores para falar sobre o assunto. O professor Germano, que na nossa reunião sobre os autores que iríamos trabalhar nessa semana, citou Carolina. E a professora Catarine, ex-professora do Cordeiro, ela fez um projeto, não fez, Catarina, sobre Carolina, e eu tinha visto nas redes sociais, eu achei bastante interessante, por isso o convite, e eu fico muito feliz por vocês terem aceitado. Catarine, vamos fazer o seguinte, ó. Bom, Primeiro, primeiro sempre você pode falar, certo? Eu estou acompanhando aí qualquer coisa, mas a prioridade é sua, viu? Fique à vontade aí, sempre. tá certo. Então vamos lá, né? Eu agradeço, viu, Alaís, pelo convite, né, da gente poder aqui falar e a escola oportunizar também que os estudantes, que a comunidade conheça a escritora Carolina Maria de Jesus, né, que fez nome na literatura brasileira e que infelizmente ainda não é tão conhecida dentro das escolas, e vocês estão proporcionando isso aos estudantes. Carolina Maria de Jesus foi uma escritora negra, morava numa favela do Canidé, né, Extinta Canidé, e escrevia, né, viu na escrita o seu refúgio. A escrita a libertou. Né? Eu vejo assim, eu vejo a história de Carolina como uma história para ser seguida, para ter como exemplo. Né? Imagine você acordar todo dia cedinho, né? Criar 3 filhos sozinha, sair para catar papel, chegar em casa, ler e escrever. Né? Chegar às 10h30, 11 horas da noite, assim como ela relata no livro, né? A obra Quarto de Despejo. E aí eu questiono também o seguinte, essa foi uma obra que foi publicada em 1960 e muitas pessoas não a conhecem. Ainda está distante da realidade, do conhecimento de muitas pessoas. E Carolina,
a escrita de Carolina era a escrita da realidade. É um livro autobiográfico, a obra O Quarto de Despejo, né? E ela contava o dia a dia, o que ela passava ali na favela, o que acontecia com os vizinhos. Assim, quem tiver a oportunidade de ler o livro, né, que tiver como, leia, porque a história de vida de Carolina, ela é emocionante, ela é surpreendente. Às vezes tinha trecho do livro que eu li assim, quando eu dizia, meu Deus, quando ela falava da questão da fome, né, da fome, muitas situações de chegar em casa e não ter o que comer. Então, Carolina vivia um dia de cada vez. Eu vou sair hoje, eu vou catar papel, eu vou catar latinha para arrumar o dinheiro para comer hoje. Amanhã eu vou sair de novo e vou procurar mais coisas para conseguir comer. Então, ela era um dia de cada vez. Pode falar também, viu, Germano? Fique à vontade. Se deixar eu falar, eu falo muito. E o que eu acho interessante na obra de Carolina, né? Carolina, ela nasceu em Minas Gerais e veio depois com a sua mãe para São Paulo, né? Elas foram acusadas de um roubo que posteriormente, né, depois de um tempo, descobriu que não era, que não tinha acontecido aquilo, e elas vieram para São Paulo. E eu acho interessante a questão da maternidade apresentada na obra de Carolina, né? Mesmo com toda a dificuldade, o apego que ela tinha a seus filhos, né? A preocupação, eu tenho que chegar em casa, tenho que colocar a comida do meu filho, né? Eu tenho que comprar um sapato para Veronice, né? Eu tenho que fazer isso. E assim, às vezes, quando a gente lê o livro de Carolina, diz, meu Deus, eu estou me reclamando de quê nessa vida? Né? Eu estava essa semana conversando com os meus alunos aqui da escola maquinista, eu disse a eles o seguinte, tá dando para ouvir, não? Eu tá estou dando pra ouvindo. Eu estou ouvindo, novamente. Eu estou ouvindo Tá bem. ouvindo? Eu estou ouvindo bem. Tá ouvindo? E aí, eu estava conversando com eles e eu falei o seguinte, eu disse, ó, a gente passa um período, né, tá passando um período que as aulas presenciais não estão sendo possíveis e a gente tem que fazer atividade pelo WhatsApp, temos que utilizar atividades impressas pegando na escola e ainda assim a gente se queixa, eu não vou mais estudar, eu vou desistir de estudar, quando voltar ao normal eu estudo. E Carolina viu na escrita, viu na leitura um refúgio, né? Ao contrário, ela tinha tudo para desistir, ela só estudou até a 2ª série do ensino fundamental. Então ela tinha tudo que a sociedade dita, né? Aquela receita cultural da sociedade. Ó, pobre, negra, favelada, e gostar de ler, de escrever, né? A gente escuta hoje em dia declaração feita recentemente aí, alguém do governo Bolsonaro disse que o pobre não gostava de ler, não quer livre, querem taxar livres, e a gente vê o absurdo que foi justamente a leitura, foram os livros que mudaram a vida de Carolina, né? A gente vê justamente o contrário do que dizem por aí, né? Se naquele tempo que tinha pouco acesso à informação, Carolina viu através, né, da educação e foi a concretização, né? Ela mudou realmente de vida, ela conseguiu, e assim, as coisas vão tudo se encaixando tão perfeito, né, que Deus, assim, ele vê. Né? Ele via o sacrifício. As pessoas perguntavam assim na favela. Ela relata no livro, né? Tá escrevendo o que aí? Ela, tô escrevendo meu diário, tô escrevendo meu livro. Ela tinha certeza que ia publicar esse livro. Ela acreditava naquilo que ela fazia. Né? Eu estou publicando meu livro. Ela até relata que os vizinhos não gostavam dela, né? Achavam ela muito snob pelo fato dela estar ali naquele ambiente, né? Num barraco de madeira, que quando chovia era um sufoco, porque ela disse que era coberto por papelões. E mesmo assim, as pessoas viam que ela estava lá fazendo a leitura e achavam aquilo estranho. Como é que a pessoa está num ambiente desse, está com papel, com uma caneta, escrevendo? Mas era isso, justamente isso que
que Carolina fazia e que foi o que a salvou daquele momento, né? Daquela situação. Muito bem, Deixa Catarina. a irmã interferir aí um pouquinho, senão eu vou falar tudo. Nosso público aqui, na verdade, são os alunos, né, da escola Cordeiro Filho. A gente precisa voltar mais a nossa fala para os alunos, tentar fazer com que eles entendam quem foi a Carolina, né, tentar fazer com que eles percebam a magia dessa mulher, a força dessa mulher. E dizer a todos que estão aqui presentes que nenhum de nós aqui tem a verdade absoluta sobre quem foi, né, a importância de Carolina de Jesus. É a nossa opinião rápida, parca, acerca de uma mulher incrível que derrubou tabus aí e fez a sua história, né, de uma maneira fantástica. A minha história, o meu contato com Carolina de Jesus, surgiu um pouco tardio, de forma tardia. Eu lembro que a primeira vez que peguei num livro da Carolina, que foi o Quarto Despejo, estou com ele aqui em mãos, aqui a capa. A primeira vez que eu encontrei esse livro e pude tocar, apreciar, folheá-lo, foi quando eu ainda fazia faculdade na cidade de Petrolina, em Pernambuco. Eu gostava muito de ir à biblioteca Cide Teixeira, no centro, ali próximo ao setor cultural ali, shopping center. E numa daquelas tardes encontrei o livro Quarto de Despejo e fiquei paralisado, né? Observando, analisando ali de primeiro olhar, encantado com a veracidade, com a força, como eu já disse, da escrita da Carolina Maria de Jesus. Mas a gente precisa fazer aqui um adendo, né? uma espécie de observação. A história do mundo em si, dos homens, ela se acostumou a ser contada, digamos assim, pela visão do mais forte, pela visão do mais poderoso, né, daquele que domina, que tem o poder. E a Carolina está aí para provar que é preciso a gente enxergar a história do ser humano, a história da vida, a história do mundo, com o olhar de quem faz parte da vida, né? Quem faz parte da dor, quem sentiu na pele tudo que é possível sentir. Então, por mais que a gente analise aqui, fale sobre Carolina de Jesus, ninguém de nós aqui, seres privilegiados que somos, né? Acredito que ninguém aqui passou fome de verdade, como Carolina de Jesus passou. Nenhum de nós aqui é capaz de entender 10% do que foi a vida de Carolina de Jesus, do que ela passou. Então, esse é o nosso primeiro olhar, né? Entender o conceito de lugar de fala. Quem é que está falando aqui para vocês agora? É o professor, né, que sempre teve o básico para viver, o além do básico para viver, o professor Germano, que não sofreu tudo que esta mulher sofreu. Então, a gente tem que ter esse olhar mais cuidadoso para fazer com que vocês entendam também que nem tudo que a gente vai dizer aqui pode soar como total veracidade, né? Com total veracidade. É apenas um esboço, um esboço de entendimento. Catarine inaugurou aí a fala brilhantemente, fez um pequeno adendo aí sobre a história de Carolina, né? Nasceu, eu vou repetir aqui algumas coisas, nasceu em Minas Gerais, pouca escolaridade, se não me engano, 2 anos apenas que frequentou uma escola. E nesses 2 anos pôde captar o básico, né, que é saber ler e escrever, ou ter vontade de desenvolver isso, a escrita e a leitura. E a partir desse momento começa um novo mundo, né, um novo mundo para Carolina Maria de Jesus. Em seus históricos, ela sempre gostava de lembrar a figura do avô como ancestralidade, um senhor severo, né, que carregava toda aquela marca
da negritude brasileira, africana, afro-brasileira, melhor dizendo, e também a figura, se não me engano, de um padre da cidade de Sacramento, que, vez ou outra, realizava algumas leituras coletivas para pessoas pobres, para maltrapilhos, mendigos, pessoas em situação de rua. E aquele ato ali daquela pessoa fez com que a Carolina começasse a despertar para esse universo gigantesco que é o conhecimento, né? O saber, através da leitura, através da escrita. Trabalhou como doméstica, né? Empregada doméstica, fez de tudo um pouco na vida, sofreu, vamos aqui usar um pouco o ditado popular, sofreu o pão que o diabo comeu, o pão que o diabo amassou, né? E até depois desse evento narrado aí por Catarine, de ser acusada de um determinado movimento ilícito, um roubo, não se sabe ao certo, precisou sair da sua cidade, foi para a grande capital, São Paulo, a grande megalópole, né, brasileira, e aí a gente tem que parar também e entender o Brasil daquela época. Que Brasil era esse de Carolina? Estou atrapalhando aqui o nome Carolina com Catarina. Mas vamos lá. A gente precisa entender que Brasil era esse que Carolina Maria de Jesus tinha em sua frente, né? Vamos lá. 1940, 1950, né? No mundo, Segunda Guerra Mundial, o mundo se bipolarizando, capitalismo, socialismo, de um lado Estados Unidos, Rússia polarizando aí o poder mundial, a corrida armamentista, né? No Brasil, um governo que tentava trazer, né, um pouco desse ímpeto capitalista aqui, o governo de Juscelino Kubitschek, que tentou trazer um pouco dessa industrialização, dessa modernidade toda para o país. E os despejos, por assim dizer, dessa sociedade que se encaminhava para o que é rápido, para o que é descartável, para o que é de dar lucro, né? O despejo acaba batendo no colchão, na coxa do homem, do ser humano. A gente vivia também um movimento migratório, né? O êxodo rural era muito grande nessa época. Brasileiros pobres, por diversos fatores, saíam de suas regiões campesinas, do interior do Brasil, e tentavam aí uma vida mais digna, digamos assim, nos grandes centros urbanos. E São Paulo era essa Eldorado, né, naquela época. Carolina Maria de Jesus foi para São Paulo, só que, como acontece muitas vezes, acabou ficando escanteada, precisando sobreviver, né, de todos os modos possíveis, se tornou catadora de papéis, né, trabalhou em casas também, fez de tudo um pouco. E esse fato, eu pego aqui outro detalhe aqui, catadora de papel. Se a gente for pensar bem nessa expressão, é uma expressão que acaba resumindo quem é Carolina Maria de Jesus. Uma catadora de papel, aquela que soube, dentre inúmeros papéis de viver, encontrar o seu, que era ser aquilo que ela se destinava a ser, com maior força, né, que era ser escritora. Então, nessa minha primeira parte aqui, eu destaco isso. O lugar de fala da gente para tentar entender a Carolina Maria de Jesus é um lugar de branquitude, é um lugar de privilégios, a gente tem que ter esse entendimento. Por mais que a gente fale, né, do sofrimento que ela viveu, por mais que a gente fale de tudo que ela passou, do quanto ela ralou, batalhou para ser quem foi e quem é ainda, a gente não vai abarcar completamente essa compreensão. E o segundo destaque que eu coloco aqui na minha primeira parte é o entendimento do Brasil daquela época.
período de êxodo rural, Brasil se industrializando, Juscelino Kubitschek com seu plano de metas, 50 anos em 5 anos, aquela coisa toda, o Brasil efervescendo, e o começo da favelização, né? O começo da construção de uma sociedade ainda mais desigual no Brasil. Vamos lá, vamos em frente. Eu peguei aí duas falas tuas, irmão. Quando você falou a questão do lugar da fala, que só ela, né, que passou aquilo, e aí me veio na mente algumas coisas que eu estava lendo. Quando o livro dela foi publicado, né, que foi publicado por um jornalista, apareceu lá, né, na favela e contribuiu. Travou? Travou o meu. Agora estou ouvindo. Voltou ao normal. Quando foi publicado o livro, né, muitas pessoas questionaram que estava escrevendo, né? Travou. Se tinha, tá travando, Eu não escutei sua fala, Catarina. Quando o livro dela foi publicado, muitas pessoas questionaram, né? Será que foi ela mesmo que escreveu, né? Teve um jornalista branco, né, que ajudou. E aí eu vi que alguns críticos disseram, não, só quem viveu, só quem estava ali naquela realidade é quem pode falar, né? Quem vai poder falar sobre aquilo. E um outro ponto que no livro dela, travou, não escutei a segunda parte da sua fala. Pronto. O segundo ponto que você falou da questão da situação do Brasil, no livro dela, na página 54, tem um trechinho que ela diz assim, eu ainda anotei. Mas o povo não deve cansar, não deve chorar, deve lutar para melhorar o Brasil, para os nossos filhos não sofrer. A Laís está travando aqui, viu? Em 1950. Deu para ler o trecho? Deu para ler o trecho todo? Escutaram o trecho todo que eu li do livro dela? Ou cortou? Não. Não ouviu? Cortou. Então, vou repetir. Mas o povo não deve cansar, não deve chorar. Deve lutar para melhorar o Brasil, para os nossos filhos não sofrer o que estamos sofrendo. Isso ela escreveu lá em... Cortando. É a internet dela. Será que é a minha internet? E a gente ainda tá, né? Nós estamos... Acho que sim. Tá travando ainda? Travou. E nós... Travou agora? Agora vai, pode agora? Pode continuar. Sim. E nós, não, né, não. ainda estamos nesse dilema. Travou novamente. Eu tô achando que são aí. Peraí. Deixa eu ver aqui. Tá travado. Tá travado para você, Germano? Tá travado aqui a imagem dela. É a internet dela. Você quer que eu continue a falar aqui, Eloís, alguma coisa? Eu acho que ela vai entrar novamente, porque aí a gente vê como é que fica. Ô, Germano, eu vou fazer o seguinte. Eu vou encerrar a live e volto. Daquele mesmo jeito. Porque aí a gente vê se entra melhor. Tá certo? Mas eu vou deixar salva essa.
Pronto. Deixa só a Germana entrar, Catarina. Tá certo. Eu mexi aqui na internet para ver se esse o problema dela. E eu desativei os comentários, que dizem que trava também. Eu tava achando que tava subindo muitos comentários. Aí eu desativei porque... Para ver se ajuda. Deixa eu ver se Germano já está por aqui. Só um minutinho, pessoal. Mas a outra live eu já deixei salva. Aqui. Pronto. Vamos lá, acho que agora vai. Sim. Só para concluir o meu pensamento, e aí foi justamente isso, né? Que mesmo a gente, com tantos fatos que aconteceram, né, lá em meados de 1950, a gente ainda vê repetindo, né, no Brasil. São fatos ainda atuais, infelizmente. Eu fico imaginando se hoje em dia, assim, o pessoal que mora nas favelas do nosso país, eles são olhados com tanto preconceito. Eu fico imaginando na época que ela viveu e ainda escrevendo e ainda afrontando a sociedade, né? Porque ela afrontou a sociedade por fazer o que ela fazia. Eu fico imaginando quanto os olhares para ela foram críticos. E assim, até na própria comunidade, né? Como eu falei, na própria comunidade, o fato dela gostar de ler, ela já recebia um olhar crítico, né? Ela fala no livro que via as mulheres lá embriagadas e ela não preferia gastar o dinheiro dela com livros ao invés de estar comprando álcool, né? Então, se na própria comunidade você percebe que está tendo esse olhar preconceituoso para você, imagina fora, vindo de fora. Verdade. Catarina, por gentileza, Catarina, leia novamente essa parte aí que você ia ler, que acabou travando aí. A do Brasil? Sim. Aqui fala. Na página 54. Na página 54, Germano, do livro, se você quiser também acompanhar, diz assim: mas o povo não deve cansar, não deve chorar, deve lutar para melhorar o Brasil para os nossos filhos. Oxente. A internet de Catarina não está ajudando. Não está colaborando hoje, viu? Que eu assisti todas as lives a semana toda. É nada, ela estava presente. Não deu para escutar, não, mas eu já peguei aqui a parte, viu, Catarina? Pegou aí. Eu peguei já. E é impossível a gente não falar de Carolina Maria de Jesus sem falar da nossa atualidade também, né? Sim. O Brasil, infelizmente, passa por um processo aí de destruição total, né, de suas instituições, de seus aportes voltados ao povo mais pobre, ao povo mais humilde, com esse governo de extrema-direita que impregna, que enlameia todo o nosso território. A história de Catarina, de Carolina Maria de Jesus se confunde, né, com várias outras histórias, com várias outras pessoas. Aqui em Caruaru, pessoal, eu estou ficando assim, abismado, a palavra é essa mesmo. Todo semáforo que você para, todo lugar por onde você anda, você encontra agora pessoas em situação de risco, né? Com placas, pedindo dinheiro, pedindo comida, com aquelas palavras de apelo mesmo, e a gente fica muito sentido ao ver o Brasil nessa situação. A gente percebe que o Brasil que Carolina Maria de Jesus viveu ainda está muito presente, né? Infelizmente. Aqui também, Germano, minha mãe, ela outro dia comentou assim, por um bom tempo, a gente aqui não via as pessoas passando nas portas pedindo. E de
de uns anos para cá, isso começou a ser bem frequente. Aí ela até falou, por muito tempo, aliás, a gente não via isso, né? Mas agora, com o governo que a gente estamos vivendo, a tendência é só piorar. Nós que somos do Nordeste, a gente possui um olhar mais apurado para essas coisas, né? Querendo ou não. Sim. Para o pessoal do Sudeste, do Sul, falar dessas coisas talvez não soem com tamanha força, né? Não impacte tanto. Mas para a gente que viu o Brasil florescer em algum momento e agora regredir 30, 40, 50 anos em matéria de sociedade, de humanidade, está muito triste. Mas voltando aqui a Carolina Maria de Jesus, vamos lá. Catarine, está travada aí. Catarine estava falando do momento em que o Audálio Dantas, né, jornalista da Folha de São Paulo, adentrou a favela do Canindé, que naquele momento era a maior de São Paulo, que fica ali nas margens do rio Tietê, onde hoje passa a marginal do Tietê. O Audálio Dantas, muito jovem, movido pela paixão, pelo jornalismo, ele começa a fazer uma reportagem, né? E a gente precisa lembrar aqui também que na década de 50, década de 60, o jornalismo brasileiro estava muito influenciado pelo movimento New Journalism norte-americano. O que é que constitui esse movimento? Era uma categoria, digamos assim, do jornalismo que tentava produzir, privilegiar as grandes reportagens. Não aquela reportagem seca, dura, de dizer o que, como, onde, quando, somente, mas um tipo de reportagem que o jornalista entrava, né, no campo, entrava na história de verdade. A Sangue Frio, de Truman Capote, ele passou uma temporada no local do ocorrido, né, onde acontece lá a história, a trama, lá no Kansas, nos Estados Unidos. Então, o jornalista daquela época, ele tinha esse prazer, esse desejo de tentar entrar em campo para tentar produzir uma reportagem mais humana, mais condizente com a realidade. O Audálio Dantas, né, como eu havia dito, ele entra na favela do Canindé com esse intuito, a mando do seu chefe de redação, né? E ele conta que, andando pela favela, se deparou com uma rixa, uma briga, duas pessoas brigando. Aí, de repente, surge uma mulher negra, alta, né? Olha, se vocês continuarem a fazer isso aí, eu vou colocar vocês no livro, viu, que eu estou escrevendo. E ele vê aquela cena. Veja só, interessante. Aquilo chama a atenção dele. Aí ele chama a Carolina para um cantinho e diz: você está escrevendo um livro, né? Não com essas palavras, claro, estou só figurando aqui, construindo a cena. Você está escrevendo um livro, você tem um livro, você escreve. E aí pronto. A partir daquele momento ali, inusitado, o Audálio Dantas começa a perceber o potencial que aquela mulher, né, negra, semi-analfabeta, residente em um espaço que ela não queria habitar. Isso é bem claro nas palavras de Carolina. Ela não gostava de morar na favela do Canindé. Achava aquilo ali um lugar horrível de se viver e tentou a vida inteira sair dali, né? Dar uma condição mais digna aos seus 3 filhos. Aí pronto, começa todo o processo. O Audálio publica em 58, se não me engano, na Folha Noturna, Folha da Noite, alguns trechos do diário de Carolina. Um ano depois, a matéria sai na revista O Cruzeiro e, em 1960, enfim, o livro é editado, é publicado, começa a ganhar mundo. Se não me engano, no primeiro dia, no dia do lançamento, o livro vendeu 10 mil unidades. Foi um marco assim tremendo. Até porque a média de venda dos livros da época era 3 mil livros,
na época do lançamento, no dia do lançamento, né? E ela vendeu logo 10 mil, o que causou um furor imenso. E aí a Carolina começa a frequentar ambientes que até então ela ela não imaginava, né, poder frequentar. Vamos aguardar um pouquinho Catarina chegar, senão eu conto aqui a história toda. O que é que aconteceu com Catarina? Deixa eu a convidar novamente. Eu acho que ela tentou sair de novo. Deixa eu ver. Ela ainda não está aqui. Mas eu vou convidar mesmo assim. Quando ela entrar na live. Então, vamos lá. Se você der o sinal aí, eu continuo. Só um minutinho. Tá. Pronto. Acho que ela vai entrar agora novamente. Olha eu de novo. Mas não se Estava preocupe. prestando atenção aí no que já. Hoje não é o dia da internet de Catarina. Eu vou novamente. Acontece. Voltou. Da questão do jornalista, né? De como ela conseguiu, como ele a enxergou ali naquela favela. Mas aí eu perdi um trechinho, vou deixar você falando, Germano. Pode ficar à vontade, que é para eu me situar. Eu estava falando disso mesmo, Catarina. Da intervenção, né, do Audálio Dantas. Ele diz que na hora da edição tentou não tirar a naturalidade do texto da Carolina, né? Fez algumas mudanças bem práticas, assim, coisas pequenas, para não tirar o teor do que estava ali escrito nos diários da Carolina. E o livro saiu, estourou o mundo afora, né? Traduzido em cerca de 13, 14 países. Carolina começa a entrar num jogo aí de cena, de lançamentos, de partilha com grandes escritores e escritoras brasileiras. É mal recebida por alguns críticos, é bem recebida por grandes nomes. Tem o caso do Wilson Martins, um dos maiores críticos, né, da época, que fala mal, que diz que não, aquilo não pode ser escrito por essa pessoa, e aí vem o Manuel Bandeira e apaga tudo isso que o Wilson Martins acaba escrevendo, reforça a ideia da magnitude da escrita da Carolina, e ela começa a estourar, só que esse estouro é um estouro rápido, tão rápido que o seu próximo livro não causa assim o espanto que deveria ter causado, né? Casa de Alvenaria, Diário de uma Ex-Favelada. Não é bem recebido pela crítica, não é bem recebido pelo público, ela começa a entrar no ostracismo, no esquecimento, e aí sofre todas as consequências, né, desse boom momentâneo, espontâneo, ela vai lá no topo e cai com a mesma velocidade. Tá conseguindo acompanhar, Catarina? Estou conseguindo. E é justamente nesse período, né, que ela passa, ela critica muito assim, que sempre quis, assim, não achava uma editora, né? O sonho dela de ser escritora, enquanto viva, foi aquele momento em que teve o apoio, né, a ponte do jornalista. E é interessante que, assim, quando eu trabalho, né, quando eu falo justamente dessa literatura afro-brasileira, literatura negra, é a importância da gente reconhecer enquanto estão vivos. Porque outras obras, né, agora mesmo a gente está vendo que está voltando, né, Carolina está
constantemente nos jornais, recebeu o título de doutora pela Federal do Rio de Janeiro, agora em fevereiro, não é isso? Mas ela teve esse período, né, que estava lá em cima e, de repente, mesmo com a vontade de escrever, não conseguia mais o que foi alcançado, né, pela obra O Quarto de Despejo. Esse momento da vida da Carolina Maria de Jesus se assemelha um pouco, mesmo que de forma antagônica, com um conto do Kafka, Artista da Fome. O Artista da Fome. Coloca-se uma pessoa numa jaula, ela fica lá sem comer, e todo mundo olhando, né, observando, acarinhando, tentando entender aquele momento ali. Eu vejo esse momento da Carolina quando ela começa a entrar nesse seio, né, literário branco do Sudeste, principalmente ali. Ela é recebida naquele momento, talvez, é só uma ideia minha, talvez, não simplesmente pelos méritos que ela tem como escritora, mas também como uma espécie de surpresa. Olha, uma negra, meu Deus, né? Todo mundo fica ali com aquela cara de espanto, tentando entender que fenômeno é aquele, né? Carolina acaba sendo uma pessoa estranha no ninho ali, um estranho no ninho, uma estranha no ninho. Aí, esse momento da vida dela daria um livro interessantíssimo. Na obra Quarto de Despejo, né? Assim, quando você vai conhecendo a realidade, assim, eu achei muito forte, né? Aí ela chega a dizer que passava dias sem ter um sabão para poder lavar uma roupa, né? Para poder tomar um banho. E eu imagino, como você está falando, Germano, que a gente aqui está dando a nossa opinião, né? A gente não tem a verdade absoluta. O que foi para Carolina, né? Sair daquela vida que ela desejava, e ela deixa claro no livro: eu quero sair da favela, isso aqui é o despejo de São Paulo. Ela deixava claro, não era uma coisa que ela deixa claro no livro isso. E como ela não recebeu, né? Eu vi, tem um trecho no livro quando ela fala, né, que viu o nome na revista, que viu no jornal, que começou a sair no jornal a primeira matéria, né, a primeira manchetezinha lá falando sobre ela, né, tirou dinheiro de onde não tinha para ir lá na banca e comprar, né? Eu imagino como ela não recebeu, né, essa notícia de ter seu livro extremamente vendido, de conseguir o que ela tanto desejava, né? O que ela tanto queria, e deixa muito bem claro isso no livro dela. Verdade, verdade. Ela depois da fama, né, repentina assim, ela foi atacada, né, de diversos lados, por diversos motivos. Era gente pedindo ajuda, era gente amiga que ia cobrar alguma coisa, pedir algum auxílio, meio que implorar a ajuda dela. E ela, com coração bom, ajudava bastante. No final das contas, chegou aí para um bairro nobre, né? Dito nobre, em São Paulo, bairro de Santana, se não me engano, né? Lá não foi bem vista, e aí a gente compreende um pouco da São Paulo também conservadora, esse estado particular. Não tenho nada contra São Paulo, mas a gente precisa entender a história, né? São Paulo é um estado que insiste em eleger políticos conservadores, políticos de direita, né, que não olham direito para o pobre, para a classe mais necessitada, que faz aí inúmeros movimentos para higienizar a sociedade, né? O centro ali é colocado todo um aparato, um aparelho estatal para dirimir das nossas vistas essa coisa feia que é o negro, que é o pobre, né? Que é a pessoa que não faz parte ali, o invisível, digamos assim. Então, nessa passagem a gente entende
o que é o Brasil também, né? O que é o Brasil. Carolina acaba se desentendendo lá também nesse bairro, não gosta, resolve comprar um sítiozinho em Parelheiros, se não me engano. E lá começa todo um movimento também de dificuldade, um movimento de labuta diária, que acaba fazendo com que ela continue penando na vida, né? Mas, Catarina, talvez seja interessante aqui a gente sair um pouco da vida da Caroline, né? Da Carolina. Eu estou me atrapalhando aqui. Carolina com Catarina, não sei mais quem é quem. Talvez seja interessante a gente sair um pouquinho da vida dela e falar um pouco da obra, né? Isso. Eu ia justamente falar sobre isso, né? Que o livro, né, a obra O Quarto de Despejo, apesar de ser autobiográfico, tem muita reflexão nele, né? Você não lê apenas relatos. Ela reflete, ela traz uma reflexão sobre diversos pontos, né? Sobre a questão da falta de solidariedade das pessoas, a questão de governo no Brasil, né? Ela critica muito, né? A questão da fome, das pessoas, dos donos de supermercados, né? Que naquela época não eram nem os supermercados, mas das vendas, né? Das famosas vendas, que preferiam, né? Que ela encontrava no lixo, ela cita linguiça, né? Preferia jogar fora que dar a uma pessoa que estivesse precisando. E tem um trecho que eu acho bem interessante, que ela fala assim, ó, o Brasil deveria ser governado por uma pessoa que passou fome, né? Alguém que passou fome tinha que ir para o Brasil, que só uma pessoa que passa fome é que vai entender o que o pobre está passando, né? Ela diz que a fome também é professora. Então, ela traz essas reflexões. Ela não só fala sobre o que acontecia no dia dela, ela reflete sobre as situações que vivenciavam. Perfeito, perfeito. A gente tem que atrelar também a imagem de Carolina Maria de Jesus ao movimento feminista também, né? Isso. De briga, de luta, movimento centrado aí na busca da equiparação, da igualdade de direitos. Carolina é esse vértice, essa força, essa alma que todo mundo precisa ter. Não só as mulheres, mas os homens também precisam entender que para a gente ter uma sociedade mais justa, uma sociedade menos desigual, todo mundo precisa lutar por todo mundo, uma comunidade, uma força una, né? E não separatista, segregacionista. Precisamos pensar conjuntamente tudo. Quando a gente olha para Carolina Maria de Jesus, a gente lembra de todo um espectro aí de guerreiras, de lutadoras, de heroínas, mulheres. Ela é apenas entre aspas, né? Ela é apenas um símbolo, um grande símbolo dessa luta que já vem aí sendo lutada há bastante tempo. Feminismo negro, principalmente, né? O que falar de Marielle, né? E servia assim, né? A história dela na escrita serve de inspiração, né? Para muitas outras escritoras que vêm aí surgindo. A escola é um ponto principal, né? Importantíssimo nisso, nessa junção aí, para trazer principalmente para os jovens, né? Para eles entenderem, feito você falou, Germana, a questão das lutas e eles se posicionarem também na sociedade, né? Eles saberem o lugar deles na sociedade. E a gente tem aí inúmeras escritoras, né, que vêm, aí eu estou citando apenas as mulheres, mas que vêm aí nessa questão desse movimento negro para buscar o seu lugar na sociedade, buscando o seu lugar na sociedade, que muitas vezes foi silenciada e a maior prova disso é a gente ter uma obra como Quarto de Despejo, que mal se é falado, né? Nas escolas, mal se fala, né, nas escolas, e a gente
como professor, a gente sabe disso, a gente é realista. Pelo menos em nenhuma escola onde eu estudei não se falou. Nos livros didáticos, a gente não encontra. Não encontra. A gente não encontra Carolina de Jesus, a gente não encontra Geni Guimarães, a gente não encontra Conceição Evaristo, Esmeralda Ribeiro, Ana Maria Gonçalves e tantas outras escritoras negras, e a gente não consegue encontrar. E aí é que eu falo da questão de ser silenciada. Se já é o negro, já é silenciado, imagine a mulher negra, que esse peso vem muito maior. Negra, favelada, e aí a gente começa a colocar vários, negra, favelada, paupérrima, mãe solteira, o que mais? Catadora de papel, tanta coisa, né? É aquilo que eu falo, né? A sociedade tem aquela receita, né? A receita cultural lá da sociedade, né? Primeiro, mãe criando três crianças sozinha. Imagine. Você num lugar daquele, né? Que ela falava que saía para ir catar o papel e tinha medo de deixar os filhos em casa. Que às vezes vinha um vizinho, batia no filho dela e era aquela agonia. Pelo livro, né, na obra, parece que Carolina não tinha um dia de paz ali na favela. Quando pensava em dormir, tinha um vizinho brigando. Quando tentava descansar, era um correndo para matar o outro. Então, a gente percebe assim, essa luta mesmo, né, que para a sociedade ela tinha tudo para dar errado. Né? Todas as características para dar errado. A gente pode fazer diversas inferências, deduções, tirar nossas conclusões aqui, as mais variadas possíveis. E aí a gente se volta, enquanto profissional da educação, né, como professor que somos, professores que somos. Eu, sinceramente, Catarina, eu não sei o que seria de mim se eu não fosse professor. Eu acho que estou no lugar assim, mais incrível que uma pessoa pode estar. Seja ele em qualquer nível de professorado que seja. Ensino básico, faculdade, qualquer um dos lugares. Nós, como professores, nós temos essa oportunidade, né, de fazer com que o nosso aluno, fazer com que a outra pessoa que está diante de nós ali, seja um garoto, seja uma garota, seja uma pessoa mais madura ou não, de começar a ter consciência de quem é ela na vida, do que ela pode ser na vida. E não um sujeito apenas esponja, que absorve tudo, né, que aceita tudo. Carolina Maria de Jesus é um exemplo de como se deve se portar uma pessoa nessa vida, né? Enfrentando sempre, dialogando sempre que possível, lutando, não desistindo, tentando encontrar apoio, né, onde puder ser encontrado esse apoio, né? A gente fala aí da participação também do Estado, da instituição Estado também, no desenvolvimento da pessoa, no desenvolvimento da sociedade. Muita gente esquece, a gente ouve falar aí nesse mito da meritocracia, né? É muito simples falar disso, né? Agora você partir do zero, como ela partiu, e se tornar quem se tornou, é diferente. Mande brasa, Catarina. E aí, eu acho interessante que, às vezes, pra gente, né, trazendo pra gente a questão do ideal que a gente tem de vida. E trazendo mais uma vez para a obra dela, no livro, na página 26, uma pessoa lá na favela, seu João, quer saber o que é que ele escreve no diário, né? E aí ele diz assim para ele, nunca vi uma preta gostar tanto de livros como você. Todos têm um ideal. Ela responde, o meu é gostar de ler. E como é importante para a gente ter um ideal na vida.
O dela era ler, né? Cada um pode tem o seu ideal. O importante é que a gente tenha, né? Que a gente saiba o que está buscando. Ela sabia, né? Ela sabia e ela conseguiu, porque ela tinha esse ideal. Perfeito. Perfeito. A Laís, você quer extrair da gente alguma coisa assim mais específica? Vem Não, alguma eu tô pergunta? aqui assim. Eu tô aqui só assistindo a aula, porque aula não, né? É um show. Não. Eu tava relendo aqui, eu peguei o livro para dar uma lida, né, esses dias, e é impossível não atrelar a história vivida pela Carolina Maria de Jesus com outros livros recentes que estão sendo publicados aí no momento. Eu não sei se você já ouviu falar, Catarina, se já leu um livro do Vieira Júnior. Travou? Travou, não vi agora. Travou a de Germano? Travou. Pronto, agora não foi a minha, não. Já não tenho mais culpa. Agora foi outra. Vamos lá. E aí, eu acho que a ideia do que Germano estava falando é justamente da questão da inspiração. Não foi isso que ele estava falando de outros? Sim. Travou, Travou pode tudo falar aqui. agora. Voltou. O livro seguinte a Quarto e Despejo foi Casa de Alvenaria, não foi isso? Travou. Qual foi a obra que você falou? E que eu travou, não vi na hora. Eu estava dizendo o seguinte, Catarine. Existem alguns livros aí, e eu cito aqui o livro do Itamar Vieira Júnior, Torturado, que fazem alguma espécie de alusão a essa luta também, né? Relacionada aos negros, relacionada à desigualdade social. Não sei se você já leu, já pôde ler esse Ainda livro. não, eu já vi, eu vi na internet. Muito bem. Eu indico fortemente, viu, a leitura de Torturado. Um livro sensacional. Ele já está Há, na minha lista aqui de futuros. há uma determinada passagem do livro do Itamar Vieira Júnior que deixa claro, explícito, né, uma condição que era dada ao pessoal da fazenda Água Negra, do livro do Torturado. Veja só, eles trabalhavam na terra do senhor da fazenda, só que não podiam construir uma casa de alvenaria, porque se construíssem uma casa de alvenaria, eles acabariam se equiparando ao dono da terra. Então, o dono da terra proibia. Ele dava a terra, né, o pessoal plantava, tudo que plantava era recolhido pelo dono da terra, então eles ficavam só com o resto mesmo ali, só para sobrevivência. E eles tinham essa questão. Você deve morar em casa de barro mesmo e não pode construir casa de alvenaria. É impossível não fazer essa relação, né? Como o pobre, como o negro brasileiro enfrenta e enfrentou ao longo da história da, do Brasil em si e do mundo. Todos esses perrengues, né? Todas essas aflições, esses maus tratos. A Laís quer acrescentar alguma coisa? Não. Eu acho que a internet de Germano tá voltando. É Então bom a é gente isso, falar né? A também. gente tem aí. Tá me ouvindo, Catarina? Oi? Chama. Nós temos, nós temos quantos minutos ainda, Laís? Eu não Não consegui ver apareceu aqui. ainda aqui, não. Assim, não. Geralmente aparece quando tá faltando 2 minutinhos para encerrar.
lembrar a todos, né, que o livro Quarto de Despejo, que é o mais famoso dela, é um diário, como o Catarino falou, é um diário. Nós temos aí outros exemplos aí famosos também de diários escritos por outras pessoas. O diário é um gênero textual estritamente autobiográfico, né? É a própria pessoa que narra, que conta a história que está dentro dele. Então é bem interessante, você pode acompanhar toda a peleja de Carolina Maria de Jesus na favela do Canindé. Muitos detalhes. E você acaba, se você não se emocionar lendo esse livro, tá aí, talvez seja a única verdade que nós falamos aqui nisso tudo, a verdade absoluta. Se você não se emocionar lendo esse livro, pode ter certeza que você tem algum problema, certo? Algum problema emocional, é sério, é sério. Ele Essa é é a muito única forte, verdade realmente. que nós... Ele é um soco no estômago. Tem fatos É, dele assim que você dorme pensando. É e muito aí forte. eu fico pensando, meu Deus do céu, como é que alguém tem a capacidade, a audácia de dizer que isso não é literatura? Não é literatura. Literatura tem que fazer isso, tem que doer, tem que fazer doer, tem que fazer sangrar, tem que fazer isso, dar um murro no nosso estômago, na nossa consciência, fazer a gente parar e pensar, rapaz, eu preciso fazer alguma coisa nessa vida, não para melhorar a mim, mas para melhorar o mundo. E É aí, o como se engajamento social que a gente vê na obra dela. é sério, é sério. Esse é o recado assim mais que eu gostaria que todos ouvissem. Leiam, se emocionem, porque o negócio aqui é muito humano, viu? É de uma humanidade terrível. Vou pedir licença agora a vocês. Eu escrevi um poeminha, como a Laís falou no início, né? Eu tenho um projeto na escola, maquinista aqui em Palmares, que é Liberta uma Voz Negra, e a gente trabalha essa questão da literatura negra e afro. E eu vou ler aqui para vocês, ver sobre Carolina. Carolina foi uma escritora que não aceitou sua sina, determinou seu destino, lutou para sobreviver, catando papel nas esquinas. Escrever era o seu vício, lia sempre que podia. Criou os seus filhos sozinha e para eles a mãe se dedicou. Rompeu com a receita cultural, mostrou que o negro tem seu valor. E mesmo com pouco estudo, nos papéis sua vida escrevia. Das palavras brotaram liberdade. Eu vou ser escritora, Carolina previa. Mas tinha alguém lá no céu, observando sua dura vida. Enviou Audálio e assim nasceu o livro da realidade escondida. Saiu do quarto de despejo para as capas de revistas. Não foi sorte, foi vontade. Fez sua história, Carolina. Muito bem. Arrasou. Muito bem, Catarina. Lindo, lindo, Catarina. Lindo, lindo. Resumiu bem aí. Mas alguma Laís, consideração, fica pessoal? à vontade, viu? Oi. É porque pode ser que tenha um tempinho a mais, porque a gente entrou e saiu da live, entendeu? É, verdade. Deixa eu só ajeitar aqui. Não, Fique à primeiramente, vontade aí. Você tem mais alguma consideração a fazer? Catarina. Sobre Carolina, eu acho que assim a gente já expôs muito sobre a obra, né? Eu quero assim agradecer o convite da escola e parabenizar a ação de vocês, a escolha do professor Germano em trazer Carolina Maria de Jesus, né? Que a gente possa ter outras e outras escritoras e escritores negros nas nossas escolas, que os nossos alunos, nossos estudantes tenham a oportunidade de conhecer, se identificar, se engajar socialmente, porque a literatura faz isso, né?
e parabenizar mesmo a ação da escola. Obrigada. Germano, alguma consideração final? Laís, eu também quero agradecer a você, ao pessoal da coordenação, da direção da escola, né? E dizer que continue fazendo esse movimento de lives, assim, temáticas, principalmente na área da língua portuguesa, da arte, né? É muito interessante. Faça convites, pessoas que talvez tenham mais propriedade para falar sobre determinado assunto, né? Eu estou falando aqui como um amante da literatura, Catarina também. Nós somos professores, nós temos uma opinião sobre determinada coisa, mas, por exemplo, imagine uma pessoa negra, escritora, né, pobre, que viveu alguma coisa semelhante ao que Carolina viveu, falando sobre ela. É totalmente diferente, é totalmente diferente. É bem mais enriquecedor, né? É isso, parabenizar, todo mundo está de parabéns. Foi muito bom reencontrar a Catarina aqui, mesmo que pelo vídeo. Parceira aí de batalha, de luta. E é isso. Dizer aos nossos alunos que leiam sempre, a leitura é incrível, a leitura faz com que você se transforme, com que você transforme o mundo, transforme o outro, ilumine o seu caminho, né? Eu não sei o que dizer, não sei o que dizer. Eu tô numa seara assim que eu amo, eu sou apaixonado, então apenas leiam. Se você achar difícil começar a ler, a gostar de ler, se esforce um pouquinho, leia uma página por dia, 2, daqui a pouco você vai ver. Você já estará lendo 5 páginas, 10. Daqui a pouco a literatura já te pegou, você não escapa mais, e aí é incrível o final de tudo isso. Muito obrigado a todos. Parabéns a todos. Eu também meu coração é só gratidão a todos que participaram durante essa semana, aos alunos que estão participando. Nossa semana de live se encerra hoje, mas amanhã e sábado ainda a gente tem alguns trabalhos para mostrar pelo Instagram da escola, com a participação de alguns alunos, que como a gente está vivendo esse momento, a gente não pode aglomerar, então a gente escolheu poucos alunos para a gente representar esses 2 escritores que a gente trabalhou durante toda essa semana. Quero agradecer a participação de todos os professores da escola que estão assistindo às lives, os professores de português que estão trabalhando com os alunos, os autores escolhidos, e agradecer principalmente a vocês 2 que toparam, porque a princípio eu achei que assim, ia ser um pouco difícil. Tem professores que, assim, como o Germano, a gente teve pouco contato, mas que aceitou, e eu fiquei muito feliz. Só gratidão. Catarina também, muito obrigada de coração aos alunos que estão prestigiando. Eu não tenho palavras para descrever o que foi essa noite, porque vocês não poderiam ter escolhido pessoas melhores para discorrer sobre esse assunto, sobre esse tema e sobre essa mulher tão importante e relevante para a nossa sociedade. Certo? Muito obrigada mesmo de coração. Eu estou tentando aqui ver como é que eu ativo os comentários para poder fazer o sorteio. Mas eu não estou achando a opção. Então, a opção que eu pensei, porque os meninos vão me cobrar, eu já sei, eu vou encerrar essa live e compartilhar, e vou entrar novamente sozinha e faço o sorteio. Porque eu não estou achando a opção de ativar os comentários. Então, mais uma vez, pessoal, muito obrigada de coração, viu, Germano, Catarine. E sobre esses movimentos que você falou, Germano, hoje à tarde a gente estava comentando sobre isso, eu, Marileide e Márcia, de trazer outros temas, não só de língua portuguesa, mas de outras disciplinas, porque como agora é tudo nesse meio, né, digital, a gente tem que se apoderar dele e levar conhecimento a todos, né? E é isso, minha gente. Muito obrigada. Eu não sei sair daqui, não. Você me expulse, viu? Eu vou encerrar aqui. Uma boa noite para vocês. Certo? Tchau. Tchau. Para vocês também.